É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, sobre as pautas prioritárias no Congresso. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Érica, eu queria saber como foi essa mudança daqui de São Paulo, da Câmara para a Câmara Federal, nesse momento aí de muita polarização na política, de atos golpistas sendo investigados, logo a eleição da Câmara, a eleição do Senado. Como é que você avalia o cenário em Brasília? Olha, eu acho que ainda é bastante precoce fazer qualquer tipo de análise. Nós tomamos posse agora no dia 1º, essa mudança, essa migração está ocorrendo ainda de forma gradual. Acredito que a partir da próxima semana a gente já consiga ter melhor esse diagnóstico, mas sem sombra de dúvida, sair da Câmara Municipal de São Paulo, ir ao Congresso Nacional, nesse momento que é tão importante para a defesa da democracia, para a reconstrução do Brasil, aonde nós teremos, sem sombra de dúvida, um parlamento polarizado, um parlamento que vai ter bastantes embates, vai ser uma mudança radical, vai ser uma mudança mais dura. O país passa por um momento tenso. Você citou aí o ataque terrorista do último dia 8. Nós precisaremos pressionar para que se investigue as pessoas que estavam envolvidas nisso. Precisa cobrar as autoridades para que também se investiguem os parlamentares que se envolveram nesta, financiaram e apoiaram esse tipo de ato. Então, eu acho que eu não conseguiria te dar um diagnóstico preciso, mas com certeza é uma mudança extremamente diferente e com muito mais desafios, porque agora nós falaremos a nível de Brasil, nós falaremos a nível de país e nesse momento, aonde o Brasil está fragmentado, aonde o Brasil está dividido e sem sombra de dúvida alguma, o papel do parlamento neste momento é defender as instituições, defender a democracia e repactuar o povo brasileiro. Como o presidente Lula disse, não existem dois Brasis, nós somos um Brasil só e essa repactuação do povo, ainda que nós diverjamos, estejamos em campos diferentes, eu acho que vai ser um desafio bastante grande e já está colocado aí nesse início da nova legislatura. Agora, deputada, você falou em divergência e o governo Lula foi eleito com uma frente ampla de partidos que agora participam até do governo através de ministérios. Como é que fica a posição do PSOL, que também fez parte dessa frente ampla, quando houver alguma divergência em relação a pautas? Não é? Porque tem pautas que não são tão à esquerda como seria o posicionamento do partido. Qual seria o direcionamento nesse caso? Bom, o PSOL se coloca como um aliado do governo, alguém que vai ajudar o governo a reconstruir o Brasil, mas, por exemplo, agora no dia 1º nós tivemos ali nós não votamos no Arthur Lira para presidente da Câmara, nós apresentamos o nosso próprio candidato, porque nós, enquanto partido, não acreditamos que o nome de Arthur Lira é o nome que deve ser defendido, é o nome que está do lado da democracia, daquilo que nós acreditamos. Então eu acho que o PSOL vai se manter independente nos momentos em que forem necessários ser independente. O PSOL manterá a sua autonomia, manterá o seu programa, manterá a sua independência, mas nós, em conferências, decidimos apoiar o governo. Nós decidimos ajudar o governo, até porque nós compreendemos que o governo enfrentará muitos desafios com a crescente da extrema-direita, né? Uma direita que abafou, uma direita mais à esquerda, uma direita mais ao centro, uma direita mais moderada. Então nós sabemos que o PSOL tem um papel importante na defesa da democracia, o PSOL tem um papel importante junto ao governo Lula, o PSOL tem um papel importante dentro do parlamento para que o governo possa colocar os seus projetos e, é claro, nos momentos em que nós acharmos que aquilo que está sendo pautado diverge das diretrizes do nosso partido, nós manteremos a nossa independência, mas sempre com a disposição de ajudar o governo Lula a reconstruir esse país e a deixar um melhor mandato e o melhor legado que nós conseguirmos. Até porque daqui a 4 anos nós não queremos nos reencontrar com o nosso inimigo, que é o fascismo, que é o autoritarismo e o sentimento antidemocrático e antidireitos humanos. Agora, deputada, você já demonstrou a intenção de participar de comissões relevantes como de orçamento. Agora, como novata no Congresso, como é que se pode abrir espaço nesse sentido, que a gente viu até nas articulações que levaram à eleição de Arthur Lira, que tem um jogo político pesado, não é? Que tem uma disputa, principalmente nessas comissões, que tem uma briga política e os mais antigos tentam preservar os espaços.
Sem sombra de dúvida, isso faz parte do rito político e eu sei disso. Coloco essas provocações na tentativa exatamente de tensionar, de provocar, de chamar atenção para o debate público, para que a sociedade possa olhar, porque é importante que o meu corpo de mulher, negra, trans, possa estar para além daquilo que se é esperado. Eu sempre digo e gosto de repetir, o meu mandato e a minha atuação política não se restringe apenas às bandeiras que eu carrego. Eu fui eleita como deputada federal por São Paulo, a segunda mais votada do meu partido, a nona do meu estado, e quero discutir temas que são relevantes à sociedade, ao povo brasileiro. E por isso quero poder transitar em comissões que tenham debates essenciais para a sociedade. Eu acho que vai ser preciso diálogo, eu acho que vai ser preciso conversar, porque o jogo do parlamento, ele é duro. Talvez nós não consigamos, nesse primeiro ano, ocupar cadeiras em comissões como, por exemplo, a Comissão do Orçamento, mas nós seguiremos pressionando, nós seguiremos tentando e entrando nessas negociações, que são negociações importantes. O parlamento é feito através do parlamento e através das negociações. Então eu acho que desta forma, provocando, colocando esses debates, acho que é possível tentar abrir caminho, tentando manter uma boa relação com os líderes dos outros partidos, com os colegas parlamentares. A minha atuação na Câmara Municipal, mesmo divergindo de alguns colegas, eu sempre tentei manter o sentimento nas relações republicano e democrático. É claro, quando nós falamos de colegas que não estão defendendo o fascismo, o ódio, a violência, daqueles que estão em lados distintos da minha posição, mas que entendem que a democracia é feita das mais inúmeras opiniões e que a diversidade, ela enriquece a sociedade, assim como ela também enriquece o parlamento. Então, espero que através do diálogo, através das negociações e através de uma postura republicana, a gente consiga abrir caminhos para discutir temáticas que são importantes, sim, às minhas comunidades e ao meu eleitorado, mas a toda a sociedade brasileira, a qual o meu mandato terá a preocupação de representar, inclusive aqueles que não me elegeram. Estou eleita como deputada pelo estado de São Paulo e espero poder fazer muito pelo povo do meu estado. Agora, deputada, o Brasil tem grandes desafios, né? Aqui em São Paulo, houve sua atuação muito na área social, inclusive com a aprovação de um projeto referente à nutrição e segurança alimentar. Mesmo com iniciativas, São Paulo ainda enfrenta problemas com moradores de rua, com insegurança alimentar. Como é que se pode levar projetos mais amplos em termos de país, com tudo isso que a gente está vendo, com todo o retrocesso que tivemos em várias áreas? Eu perdi um pouco do teu áudio, mas acho que consegui compreender como é que nós vamos conseguir enfrentar a miséria, a fome, a pobreza e o aumento da população em situação de rua a nível de país, como começamos a fazer aqui na Câmara Municipal. Eu acho que nós vamos precisar, a partir de um projeto que eu aprovei aqui na Câmara Municipal, que foi o Fundo Municipal de Combate à Fome. É preciso que haja um orçamento específico, é preciso que haja um fundo para enfrentar a fome. Nós precisamos diminuir a população em situação de rua e isso é um debate que está relacionado com a inflação, com o preço dos alimentos e também com a empregabilidade. É preciso promover emprego, é preciso dar dignidade ao povo do nosso país e eu acho que o primeiro passo é através de recursos específicos que sejam destinados para enfrentar a insegurança nutricional, para enfrentar o desemprego e o aumento da população em situação de rua. É claro, é preciso que haja espaços de acolhimento, é preciso que haja as políticas emergenciais, como, por exemplo, as políticas do Bom Prato. Mas nós precisamos pensar para além do emergencial. É preciso discutir o estrutural. E isso passa, sim, pelo direito ao emprego, por uma política justa de moradia e habitação. Tenho certeza que o companheiro Guilherme Boulos vai ter uma atuação brilhante nesse sentido, ajudando a diminuir a população em situação de rua, ajudando a provocar o governo para que se olhe para essa questão. E, é claro, a gente tentar levar esse projeto que cria esse fundo para que se destine esta remuneração para as políticas públicas de enfrentamento à fome, à pobreza e à miséria, porque não é possível pensar em justiça social, em equidade, em direitos e cidadania, enquanto 33 milhões de brasileiros ainda sentem fome no nosso país. Agora, deputada, como é que a senhora pensa a respeito da questão do ajuste fiscal, que está muito colocado, né? Há uma grande preocupação com relação às propostas que o governo ainda vai apresentar nesse sentido e como isso será conciliado com todos os programas sociais necessários. A responsabilidade fiscal, como fica?
Olha, eu acho que é possível sim ter responsabilidade fiscal sem que se despreze a necessidade de enfrentar a pobreza, de enfrentar a miséria e de ceder a toda essa expectativa e pressões que o mercado coloca quando nós estamos falando de políticas públicas, quando nós estamos falando de políticas da assistência social. É preciso sim revogar o teto de gasto, é preciso investir sim em educação e investir em políticas que atendam às demandas do povo. O Brasil está devastado, o Brasil está destruído e nós precisamos sim destinar esse dinheiro que é público e esse orçamento para responder isso. E isso não é não ter responsabilidade fiscal, isso não é não ter o superávit, isso não é estar longe do debate. É preciso e é possível conciliar essas duas coisas e eu tenho certeza que o governo apresentará propostas que tenham sim a responsabilidade fiscal, basta nós olharmos qual foi o histórico dos governos Lula anteriores, governos que sempre terminaram com superávit, que sempre entregaram as contas públicas de forma muito bem colocada. Então eu acredito sim que é possível que se haja responsabilidade fiscal junto com programas e políticas públicas de atendimento. Não é possível falar, Denise, em responsabilidade fiscal e desprezar só no ponto de vista da responsabilidade fiscal todo o cenário de pobreza, de miséria, de fome e de destruição do povo neste momento. As duas coisas podem caminhar juntas e eu tenho certeza que o governo conseguirá fazer essa conciliação para que se atenda às expectativas do mercado, da responsabilidade fiscal e não fuja dessa importante prerrogativa da Constituição, mas que não deixe de lado também aquilo que é primordial para um país avançar e para um país que... É isso, eu agradeço muito a participação da deputada federal Érica Hilton aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise. Boa noite. Até logo. Com vocês.